Olá! Hoje, o nosso convite é para uma meditação profunda sobre o chamado de Cristo à vigilância. É uma exortação que, como vemos no Evangelho de Lucas, acaba definindo a própria essência da vida cristã. Bem, o ponto central dessa passagem meio que vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar. A vida cristã não é uma espera passiva, sabe, cheia de medo. Pelo contrário, é uma vigília ativa, uma vigília de amor, uma preparação constante para o encontro definitivo com Deus. Esse é o texto que vai ser a nossa base, o nosso fundamento. Cada palavra aqui tem uma densidade tanto teológica quanto pastoral que é imensa. Vamos mergulhar juntos nesse significado. Para a gente entender bem, é importante lembrar que este não é um mandamento que surge do nada. Ele aparece no coração da jornada de Jesus a Jerusalém, que é um verdadeiro caminho de formação para os discípulos. A vigilância, portanto, é a postura de quem está a caminho com o Mestre. E olhem que interessante o contexto. Essa exortação à vigilância funciona quase como uma terapia espiritual. Logo depois de advertir sobre aquela ansiedade que corrói, a preocupação com o comer e o vestir, Jesus oferece a cura, focar no único evento que realmente importa, que é a vinda do Senhor. Bem, agora vamos mergulhar nos dois símbolos poderosíssimos que Jesus usa para descrever esse estado de prontidão. Cada um deles representa uma dimensão fundamental da vida do discípulo, e elas se complementam. De um lado, a gente tem os lombos cingidos que apontam para a ação no mundo, para o serviço. Do outro, as lâmpadas acesas, que simbolizam a nossa atenção a Deus, a fé. Juntas, elas formam a síntese perfeita da vida cristã, o serviço ativo e a fé contemplativa. A profundidade dessa imagem é incrível. Cingir os lombos era um gesto prático do dia a dia, para se mover com mais liberdade. Mas, teologicamente, essa imagem nos leva direto para a noite da Páscoa, para a libertação do Egito. Então, a vigilância cristã se torna uma postura pascual. O discípulo não é um guarda parado, mas um peregrino sempre em movimento, pronto para se afastar da escravidão do pecado. E a lâmpada acesa? Pois é, ela não se mantém acesa por mágica. Ela precisa de um suprimento constante de óleo, que são as virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Uma fé sem obras é como uma lâmpada sem óleo, sabe? Ela se apaga. Essa lâmpada é o testemunho luminoso de uma vida que reflete a luz de Cristo para o mundo. E qual deve ser a atitude de quem espera? É aqui que a parábola nos dá uma grande e bela surpresa. Não se trata de uma espera tensa, com medo, mas sim de uma expectativa confiante e, acima de tudo, alegre. Esse detalhe muda tudo. O senhor não está voltando de uma guerra ou de um tribunal. Ele volta de bodas, de uma festa de casamento. A sua chegada, então, não deve ser temida, mas esperada com a alegria de quem vai participar de uma grande festa. E a resposta tem que ser imediata. A palavra grega usada é elseos, que significa logo, sem hesitar. Essa prontidão não é algo que se improvisa no último minuto. Pelo contrário, ela é o fruto de uma vida inteira vivida com o coração puro, livre daqueles apegos que nos fariam demorar para abrir a porta para o Senhor. Agora a gente chega no coração pulsante da parábola. Uma revelação tão profunda que inverte completamente o nosso entendimento sobre Deus e sobre a recompensa. É um dos momentos mais impressionantes de todo o Evangelho. Então, fica a pergunta: o que um servo tão fiel pode esperar como recompensa por essa vigilância? A resposta vai muito além de qualquer lógica humana. O que vem a seguir não é um prêmio comum, não. É uma inversão divina, sublime. A relação de poder entre senhor e servo é totalmente transformada, e isso nos revela a natureza mais íntima do amor de Deus. Aqui está o clímax da promessa. O próprio Senhor vai se cingir, vai adotar a postura de servo para servir àqueles que o esperaram. O Criador do universo se inclina para servir a sua criatura. Para a gente captar a dimensão disso, vale lembrar o conceito de bem-aventurança. Como ensina Santo Tomás, é a felicidade perfeita, aquela união com Deus que preenche todo o desejo. Esse serviço de Deus é a bem-aventurança. A recompensa não é algo que se recebe, mas a própria comunhão com um Deus que serve. Vamos observar com calma cada gesto do Senhor. É uma sequência impressionante. Primeiro, ele se cinge, imitando os seus servos. Depois, ele os faz sentar, tratando-os como convidados de honra. E por fim, ele os serve,
É uma antecipação clara da Eucaristia, onde Cristo se torna não apenas servo, mas o próprio alimento. Mas e quando a espera se arrasta? E se a noite for longa e escura? O versículo final da parábola aborda com muito realismo o desafio da perseverança. Jesus é muito realista aqui. Ele fala da segunda, da terceira vigília, ou seja, o ponto mais escuro da noite. Isso reconhece que a espera pode ser longa, pode ser cansativa. A incerteza da hora não é para gerar angústia, mas para cultivar a constância, para transformar a vigilância num estado permanente da alma. E notem que a promessa de felicidade, a bem-aventurança, é repetida. Isso não é à toa, é uma garantia, um consolo pastoral. Significa que a promessa extraordinária do Senhor que serve continua válida, não importa o tempo que passe. Mesmo para a comunidade que persevera na longa noite da história. Então, o que temos aqui é um verdadeiro mapa da vida espiritual. Um caminho que começa na disciplina moral, se expressa na caridade, é animado pela esperança alegre e que culmina na comunhão com um Deus servo, se sustentando pelo dever da perseverança. E toda essa meditação nos deixa com uma pergunta para o coração. Diante dos desafios e das esperas de cada dia, como é que nós podemos na prática cingir nossos lombos e manter nossas lâmpadas acesas? Como viver essa prontidão pascal, esperando com amor por aquele que prometeu vir para nos servir?